Deus continua abençoando os meus preciosos irmãos, irmã, que tenha aí uma boa tarde com o Senhor Jesus Cristo. Deus te orientando, Deus te guiando em todas as bênçãos, em cura, em crescimento espirituais, naturais, que a sua vida esteja ali em Salmo 1. Você é aquela árvore plantada perto do ribeiro, cuja folha não cai, que é companheirismo, e que dá o fruto na estação certa, e tudo que faz prosperará, que Deus faz você prosperar, primeiramente espiritualmente, na salvação, no enchimento do Espírito Santo. Depois, em segundo lugar, então, é o que está em segundo lugar, é a vida natural, que é a vida humana. Então, que Deus também traga uma prosperação, humanamente falando, para cada um de vocês, meus irmãos. Não procura desanimar em nada. O tempo não é muito bom, porque Paulo disse, no último dia haverá dias trabalhosos, e hoje nós estamos no dia trabalhosos, mas não vai deixar isso te abater, porque não podemos esquecer que nós, como Israel estava na cidade de Gósen, praga nenhuma chegava naquela cidade. Todas as 9 pragas que foi mandado não chegou na cidade de Gósen. Só a 10ª, a última, chegou. Mas quando chegou também, as casas dos israelitas estavam protegidas com sangue. Estava protegida com sangue. Então, assim nós temos que ser como Israel estava na cidade de Gósen, e nós estamos não na cidade de Gósen, nós estamos na cidade de refúgio. Nós estamos na cidade de refúgio, que era 6 cidades. Israel, Deus mandou Moisés fazer 6 cidades de refúgio, para que quando alguém cometesse algum engano involuntariamente, para ele fugir para a cidade de refúgio, que lá ia ter o apoio, a defesa do sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote é o Senhor Jesus Cristo. Como o irmão Branham disse, ele está sentado à destra de Deus com o seu corpo físico. Com o seu corpo físico. Ele está sentado à destra da majestade. Destra quer dizer poder. Destra na Bíblia quer dizer poder. Está sentado, quer dizer está descansado no poder de Deus. Então, irmão, procura viver para Deus, procura sempre caminhar com Deus. E como nós encontramos na Bíblia Maria, que ela reservou-se para Deus, e Deus pôde achar Maria para fazer a obra de trazer Jesus ao mundo. Aquele canal chamado Maria, por aquele canal Jesus chegou até nós. Então devemos agradecer a Deus. Por ter pessoa, como ele teve no passado Maria, teve no passado Isabel, teve no passado uma Sara, um Abraão, teve no passado uma Rebeca, uma Raabe, uma Ruth, tudo que serviram a Deus, se entregaram a Deus, um Boaz, que nós também podemos espelhar nessas pessoas e adquirir força através dessas pessoas e caminhar com Deus, viver com Deus, vivendo na sua presença, tomando da sua caloria, né? Da sua caloria, do seu resplendor. Então, irmão, nós temos aqui na Bíblia Sagrada, no livro de 1 Crônica, capítulo 11, no verso 20, falando dos valentes de Davi. Davi tinha um exército de 600 homens, homem endividado e homem desgostoso.
formou o exército de Davi, que Davi é um tipo do Senhor Jesus Cristo, que o exército de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo também tem o seu exército. E o exército de Jesus Cristo são homens endividados e homens desgostoso com o pecado, desgostoso com a vida desse mundo. Porque lá no livro de Ezequiel, eu creio que é o capítulo 9, está escrito, sela, falou para o escrivão, sela todo aquele que geme pelo pecado que vê na rua. As pessoas seladas com o Espírito Santo são pessoas que estão gemendo pelo pecado, não que ela comete, pelo pecado que ela vê. Pelo pecado que ela vê. Porque falando de nós estamos cobertos com o sangue de Cristo. Então nós estamos com a casa dos Hebreus, no capítulo 12 de Êxodo, o sangue no umbral da porta, o anjo da morte não podia entrar por causa do sangue. Nós é aquela casa hoje. Nós somos aquela casa hoje. O Cordeiro está dentro de nós, no nosso coração. O Cordeiro está dentro de nós, no nosso coração. E a erva amarga que nós estamos comendo é por causa da amargura desse mundo. E nós somos aquela casa hoje. Aquela casa é tipo nós. Estão guardados pelo sangue de Cristo. Eu não estou falando de mim mesmo. Estou falando que eu ia Brana ensino, porque eu nunca me atrevo a falar coisa extraída dos meus pensamentos, porque eu sei que não serve para nada. Mas eu tenho um pensamento melhor para extrair dele, que é o pensamento do William Brana. E o pensamento do William Brana era o pensamento do Senhor Jesus Cristo, manifestado no irmão Brana, no William Brana. O William Brana simplesmente foi um instrumento, como Maria foi um canal que trouxe Jesus, o irmão Brana foi um canal que trouxe para nós a mensagem, porque a mensagem não é do irmão Brana, é do Espírito Santo, mas o irmão Brana, como Jesus não era de Maria, Jesus não era de José, Jesus era do Espírito Santo. Assim também a mensagem é a mesma coisa, não é do William Brana. William Brana foi como Maria. Deus usou ele para trazer para nós a mensagem, como usou Maria para trazer Jesus. É a mesma coisa, irmão. Usou Noé para trazer a arca. Você acha que Noé fez a arca? Ele trabalhou na arca, certo? Foi ele que mediu, bateu, betormou por dentro, por fora. Mas quem estava manejando tudo era Deus, sempre foi Deus. Deus é que estava. A inspiração, o cuidado, era tudo Deus. Quem fez a arca foi Deus. Noé simplesmente foi um instrumento na mão dele. Senão a glória de Noé. Então, a glória é de Noé. Mas Jesus disse, eu não dou minha glória para ninguém. Quem abriu o mar vermelho? Foi Moisés ou foi Deus? Foi Deus. Quem abriu o Jordão? Foi Josué ou foi Deus? Foi Deus. Quem que chegou lá na cova dos leões e protegeu Daniel? Quem foi? Foi Deus. Quem entrou na fornalha e protegeu Sadraque, Mesaque e Abednego da chama da fornalha de Nabucodonosor? Foi Deus, sempre Deus. Ele falou, sem mim nada podeis fazer. São João 15. Porque quem dá fruto é o ramo, mas quem sustenta o ramo é a raiz. E quem não é a nossa raiz? É o Senhor Jesus Cristo, que tem nós sustentado. E tudo que nós temos, graças a Ele que nós temos. Se nós somos bons, porque Deus está em nós, que ninguém é bom sem Deus. Ninguém faz nada sem Deus. Ninguém consegue viver sem Deus. Todos que estão vivendo, que estão se arrastando nesse mundo, graças a Deus estão vivendo, porque Deus é vida. Deus é vida. Então, todos nós temos que dar graças a Deus. Mas aqui, em 1 Crônica 11, 20, nós encontramos que esses valentes de Davi, 600 homens de Davi, e que formando o exército de Davi, eram homens desprezados, eram homens endividados,
que formou o exército de Davi. Era homem que não servia para pertencer ao exército de Saul, porque formou 2 exércitos em Israel, o de Saul e de Davi. O de Saul era homem grande, inclusive Davi tinha 2 irmãos no exército de Saul, 2 irmãos que serviam o exército de Saul. Era homem grande, um deles era Eliabe, parecia com um rei também. Até foi confundido por Samuel como um que podia ser rei, foi ungir ele como rei. Deus repreendeu ele e falou assim: não é esse que eu quero, Samuel. Mas esse parece com um rei, mas não quero. Não é parecer com um rei, mas não é rei. Parece com um cristão, mas não é. Parece com um crente, mas não é. Não é negócio de parecer, é ser. O que Deus queria era Davi. E Davi era o mais franzininho, o mais sem tipo. Para ser rei, aqui foi rei. Aquele que não parecia ser, foi. Quem parecia ser, não foi. Quem parece que vai, não vai. Aquele que não parece que não vai, vai. Assim é o arrebatamento. Arrebatamento é a mesma coisa. Pessoa que você espera que vai ser arrebatado, não vai. Pessoa que você espera que não vai, vai. É a mesma coisa, Eliezer e Davi. O que parecia com rei, não foi rei. O que não parecia ser rei, foi rei. É desse jeito. O irmão Brana disse que tem 3 surpresas lá no céu. 3 surpresas. Você vai ver gente lá que você não esperava ver. E a segunda surpresa, você não vai ver lá quem você esperava ver. E a terceira é ver você mesmo. Quando você vê você mesmo no céu, vai ser a terceira surpresa. O irmão Branham, quando ele viu aquela multidão ali no paraíso, correndo, gritando, precioso irmão Branham, ele chegou a beliscar ele. Ele beliscou ele, falou: será que sou eu mesmo que estou aqui? Será que é eu mesmo? E olhou para baixo, viu ele deitado na cama, com a mão debaixo da cabeça, deitado de cabeça, de barriga para cima, com a mão para trás da cabeça. Olhou ao lado dele, viu a mesa dormindo. 7 metros, irmão. O paraíso estava a 7 metros da cama do irmão Brana. 7 metros. Não é longe o paraíso, é 7 metros. Aí o irmão Brana disse: um dia desse, nós vamos descobrir que o céu é aqui mesmo. Simplesmente ele está separado em dimensões. Separado em dimensões. Mas o céu é aqui mesmo, só que tudo é em círculos. Tudo rodeando em círculos. Não é nada em linha reta, é em círculos. A eternidade está em círculo, é uma aliança. Tudo é uma aliança. Tudo é uma aliança. Então nós vamos descobrir um dia desse que o céu é aqui mesmo, que Deus está aqui, os anjos estão aqui, tudo está aqui, o céu está aqui, tudo está aqui. Só que essa carne, esse véu de carne, esconde nós. Não deixa nós ver o que está operando ao nosso redor. Esse véu de carne não deixa. O irmão Brana disse que a televisão, o rádio, ele trouxe aqui à nossa casa a 4ª dimensão, porque é a 4ª dimensão onde estão as imagens, voz e enfermidade. E a televisão traz até a nossa sala a 4ª dimensão. A televisão, o rádio, essas coisas, trabalham na 4ª dimensão. Ele não traz a 4ª dimensão dentro da sua sala. Só a televisão pode trazer a 4ª dimensão dentro da sua casa, o rádio pode trazer a 4ª dimensão dentro da sua sala. A 7ª dimensão, a 6ª dimensão, também não pode entrar na sua casa? Claro que não é que pode, é que está. Não é que pode, é que está. Como a 4ª está, também está. A 5ª também está. Você pode ver que você sente, tem uma atmosfera diabólica te rodeando, fazendo você ficar triste, fazer você ficar desanimado, desanimada, você perder a esperança das coisas de Deus, você chegar àquele momento que sente aquele desânimo, até mesmo de não ir na igreja,
até mesmo de não ser mais crente, até mesmo de abandonar tudo. Isso é a atmosfera do inferno. Isso já é a atmosfera do inferno, te rodeando. A medicina, ela ensina que a depressão, não tem como a medicina achar solução para a depressão. E aí a depressão, ela tem grau 1, grau 2, grau 3. Quando a depressão chega no grau 3, a pessoa quer suicidar. Ela se isola no quarto, não quer conversar com ninguém, ela quer ir para o suicídio. Quando a depressão está em terceiro grau. Porque existe grau das coisas, né? Grau 1, grau 2, grau 3. Todas as coisas se completam em 3. Tudo se completa em 3. Então a medicina tem provado que não tem remédio para isso. Porque é doença da alma. É doença da alma. Jesus disse lá em Getsêmani, ele falou, a minha alma está triste até a morte. Jesus falou, a minha alma está triste até a morte. Ele não disse que depois da morte a alma iria ficar triste, até a morte. A minha alma está triste até a morte, por causa do pecado. Foi quando o fardo de pecado foi posto no ombro dele. Foi quando a unção de Deus deixou ele. E ele só ficou homem, porque tinha morrer como homem. E ao fardo do pecado foi colocado no ombro dele. Ele gritou, a minha alma está triste até a morte. Olha o que o pecado faz, né? O irmão Branham disse assim, prega a mensagem, a crueldade do pecado. O pecado traz tristeza. O pecado traz desânimo. O pecado, ele é terrível. Mas Deus tem uma solução para ele. Deus tem um cartucho que despedaça ele, chamado o sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos aqui terminar aqui com 600 de Davi. Esses 600 homens de Davi eram divididos em 3 partes. Era 600, dos 600 depois tirava 30, que chamava os 30 valentes de Davi. E depois dos 30, tinha ainda 3, que eram 3 heróis. Então, era 600 soldados. 30 era valente e 3 era herói. Vê? Um tipo nosso, irmão. É um quadro nosso. É um retrato da nossa vida. Que nós somos corpo, espírito e alma. Você está entendendo? Corpo, espírito e alma. E ali estava 633. 600 soldados, 30 valentes e 3 heróis. Esses 3 heróis é a nossa alma. Esses 3 heróis é a nossa alma. É 3 porque é perfeição. É 3 porque é perfeição. Esses 3 heróis é a nossa alma. E esse 30 valente é o nosso espírito. 30 quer dizer perfeição, que é 3 também. 30 é 3. Vê a arca de Noé. Era 30 côvados de comprimento. Né? Creio que era 300 côvados de comprimento. Era 30 de altura. Era 50 de largura. Era 50 de largura. 5 quer dizer graça. 5 quer dizer graça, jubileu, libertação. Ao que ela ia trazer libertação, ia para uma outra terra. Por isso que tinha que ser 50, eu creio que é de largura. 300 de comprimento, 3. E 30 de altura, 3 de novo, perfeição. E jubileu era a arca de Noé. Tinha 3 andares. Tinha 3 andares, ela tinha 3 repartições. No primeiro ficavam os animais que rastejavam. No segundo ficavam as aves. No terceiro ficava família de Noé. E tinha uma atração, lá do céu, no Branham disse, tinha uma atração que focalizava a arca de Noé. E aquela atração, ela puxava a arca de Noé.
Você fala assim, a arca de Noé navegou por cima da água. Não, ela tinha uma atração, vinha do céu, manejando ela. Ela estava sendo dirigida pelo céu. Ela tinha uma atração lá do céu, dirigida pelo céu. É a mesma coisa desses homens que mandam para o espaço aí as naves. Eles são controlados por um painel aqui na Terra. Assim também o céu tem um painel lá no céu. E aquele painel controla nós aqui na Terra. Controla nós aqui na Terra. Porque nós tem lá no céu a nossa parte. Nós está aqui, mas outra parte nossa está no céu, que é a nossa teofania. Se a nossa teofania está no céu, nós vamos para o céu. Então, o 600 de Davi aponta para a nossa carne. O 600 é a nossa carne, que é de envidado, né? Era homem endividado. E outra coisa que eles eram, que eu não me lembro aqui agora, mas uma delas eles eram homem endividado e desgostoso. É o que a nossa carne é, endividada e desgostosa. Né? Os 600, nossa carne. Foi o nosso espírito, é o 30. É o 30 valente, nosso espírito é o valente. Mas a nossa alma é o herói. A nossa alma é o herói. A nossa alma é o herói. E entre esses três heróis, nós encontramos que um era Salmo, parece que era Samã. E entre eles, era homem que vencia exército sozinho. Era homem que entrava... eu não vou ler aqui agora, porque essa luz que está aqui, ela traz em cima da Bíblia um reflexo que a gente não enxerga a letra. Eu tenho que ajeitar isso daqui para mim poder ler. Mas você lê aí, você mesmo lê aí, em 1 Crônica 11, 20, esses três heróis, e aí você vê a sua alma, o que a sua alma faz. Sua alma mata leão, sua alma mata todo quanto é incredulidade, tudo quanto é ismo, tudo quanto é tristeza, angústia. Sua alma, ela é um herói. Aí tem seu espírito que é o valente, e tem a sua carne, que é o desgostoso e o endividado, né? Mas faz parte do exército de Davi. Não importa que era desgostoso e endividado, mas pertencia a Davi. Não importa que a nossa carne é desgostosa e endividada, mas pertence a Jesus. Pertence ao exército de Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa tarde. A Bíblia é um livro maravilhoso. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia nunca morre. Agora eu ouvi falar aí que tem um grande homem religioso aí, falando que a Bíblia está ultrapassada, que temos que fazer uma Bíblia nova. A Bíblia é a palavra de Deus, passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra não passará. A Bíblia não é um livro carnais, a Bíblia é um livro espirituais. A Bíblia é um livro espirituais. Então eu estava vendo, irmão, aí um grande pastor, aí para o mundo, né? Para o mundo, aí é um grande. Denominacionais aí, o trinitariano, e nem revelação do batismo tem. Mas para o mundo ele é um grande pastor, para o mundo religioso. Aí ele estava falando que ele achava engraçado, que ele achava que Deus é um Deus de brincadeira, que Deus brinca. Aí falava para ele, mas como que você acha que Deus brinca? Eu falei assim, Deus procurando Adão, Adão, aonde você está? Como é que Deus podia perguntar onde estava Adão? Ele é Deus, é onisciente, onipresente. O que Deus estava fazendo dele? Negando a sua onipresença? Negando a sua onisciência? Perguntando a Adão, onde estava tu? Aí você, aquilo ali é brincadeira, ali Deus estava brincando. Não, irmão. Ali Deus estava fazendo um papel de homem, fazendo um papel que ele fez 4.000 anos mais tarde, quando ele nasceu de Maria, que ele começou a procurar seus discípulos. Ele foi lá na beira do mar, Pedro, João, vem a mim, segue a mim. Ele estava fazendo aquele papel ali, procurando Adão. Ele estava mostrando que um dia ele ia se fazer homem e ele ia procurar os seus filhos. Aí ele estava fazendo um quadro de ele como homem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos para as perguntas.
da tarde, começando com o irmão Oliveira Marcelo. E ele pergunta: qual o significado da expressão ser filho do inferno do Azizes? É forte, né, irmão? Isso aí é Jesus que diz das pessoas que correm o mar aí para buscar uma pessoa e faz dela 2 vezes filho do inferno. Ela se torna filho do inferno aqui nessa vida e depois, quando ela morre, ela se torna filho do inferno espiritualmente falando. 2 vezes filho do inferno. Aqui e do lado de lá. 2 vezes filho do inferno. Vive uma vida aqui infernais e foi do outro lado de lá da continuação. 2 vezes filho do inferno. Aqui e do lado de lá. Por quê? Porque aquele homem corre mar a mar em busca de uma pessoa. Uma vez que encontra a pessoa, faz da pessoa 2 vezes filho do inferno. Em vez de fazer a pessoa 2 vezes filho do céu, né? Filho de Deus aqui e filho de Deus na eternidade. Né? Filho de Deus aqui e filho de Deus na eternidade. Então, 2 vezes filho de Deus. Filho de Deus no natural, no espiritual, e depois filho de Deus no natural. Porque no natural nós não é filho de Deus, porque essa carne aqui pertence ao diabo. Mas aquela carne que nós vai ter, aquele outro corpo, pertence a Deus. Então nós é filho de Deus, numa maneira assim, em plenitude. Nós vamos entrar em plenitude. Tudo que nós temos vai ser de Deus. No corpo glorificado, não tem uma unha do diabo na nossa vida. Não tem uma unha do diabo na nossa vida. Tudo que nós temos é de Deus, no corpo glorificado. Então, irmão, aquele pastor vem de longe. Tem pastor que vem de longe, atrás de uma ovelha, de um grupo, e chega ali e traz um ismo, traz com o novo nome de Jesus, a William Brana. Vem de longe, trazendo ismo para a pessoa, falando que nós agora, nós estamos na abertura da palavra. A abertura da palavra foi em 63, irmão. Quando o Mombrana pregou 7 selos, ali foi a abertura da palavra. Quando você tira o selo da carta, você não abre a carta. Quando você tira o selo, você não abre a carta. Então, quando o Mombrana foi tirado o selo, não é quando o Mombrana tirou, o anjo tirou. Tirou o selo e mostrou para o Mombrana os 7 selos. A abertura da palavra foi em 63. Foi em 63 a abertura da palavra. Porque a abertura da palavra, quem abre a palavra é Deus. Mas só que tem uma coisa, irmão. Só que tem uma coisa. Os 2 no caminho de Emaús, eles falaram, os 2 no caminho de Emaús falaram, por acaso não ardia o nosso coração quando ele abria a palavra para nós? Jesus abriu a palavra para os 2 no caminho de Emaús, mas o seu coração estava fechado. Não adianta nada. O que adianta Deus abrir a palavra se o nosso coração está fechado? Veja lá em Lucas 24. E Deus abriu o entendimento para ele entender a Escritura. Deus abriu o entendimento para eles entender a Escritura. Deus tem que abrir a Bíblia, mas tem que abrir nossa alma também. Ora, Israel saiu do Egito e entrou em Canaã. Tem 2 lados, a remissão tem 2 lados, irmão Brandes. É saída e entrada. O que adianta a Bíblia ser aberta e nossa mente não ser? O que adianta? O que adianta Deus abrir a Bíblia e não abrir a nossa mente? Os 2 têm que ser abertos. Tem que abrir o Mar Vermelho, mas tem que abrir o Jordão também. Abre o Mar Vermelho para sair, abre o Jordão para entrar. Então a Bíblia foi aberta em 63, mas a mente não foi. Então tem que abrir os 2, porque a Bíblia é aberta para entrar em nós. E se nós não é aberto, não entra. Então essas pessoas que andam de mar em mar aí, por causa de uma alma, por causa de uma pessoa, e tem pastor lá na cidade dele, lá, em vez dele enviar as pessoas para o pastor, quer ganhar tudo para ele. Irmão, tem hora fazendo uma pergunta. Será que a pessoa faz isso por amor à alma ou amor ao dinheiro? É amor à alma que eles correm tanto assim? Tem tanta cidade, tem tanta igreja, tem tanta correria
correria, correria, correria. Será que é por causa de alma ou é por causa de dinheiro? Tem que ver o motivo objetivo por causa de tanta correria aí. Vamos para a próxima pergunta, ainda do irmão Oliveira Marcelo. E ele pergunta: o que Jesus escreveu na terra quando julgou o caso da mulher adúltera? Ele estava escrevendo o pecado dela, irmão. Ele estava escrevendo o pecado dela. Porque o irmão Branham disse que Deus tem um anjo escrivão. Ele disse isso na mensagem Perfeição. Que Deus tem um anjo escrivão, que ele escreve todo o nosso pecado. E quando foi chamado para receber o galardão lá no céu, está no 5º selo. Quando foi chamado para receber o galardão, que subia uma escada de marfim, o irmão Branham disse que quem fazia a chamada para receber o galardão era o anjo escrivão. Era o anjo escrivão. Então Deus tem um anjo escrivão. Então mas ali no caos era Jesus que estava escrevendo o pecado dela. Depois ela pagou. Quando ele pagou, ele levanta. Aí falou: cadê o teu acusador? Te cruzaram? Te condenaram? Falou: nenhum, Senhor. Nem eu tampouco te condeno, porque tinha apagado o pecado dela. Porque quando Deus apaga o seu pecado com o sangue dele, ele traz para você o perdão. Vai e não peque mais, para não acontecer coisas piores. Aí ele te liberta. Aí você é livre, quando o seu pecado é apagado com o sangue dele. Ela apagou, ele estava escrevendo o pecado dela. E ela apagou. Quando ele pagou, ele deu para ela a libertação. Vamos para a próxima pergunta. O irmão Oliveira Marcelo ele pergunta: o que significa a parábola dos 2 filhos? Parábola dos 2 filhos, tem 2 filhos, que é o filho pródigo com o seu irmão mais velho. O filho pródigo manda o pai vender a fazenda, pegar a parte dele, foi, gastou com meretriz e terminou lá dentro lá num lugar que criava porco, porque toda a porta fechou para ele. Aquilo ali é vigilância, viu, irmão? O irmão Branham disse que aquele filho, o pai vendeu a fazenda, deu a parte dele, gastou com meretriz. Meretriz é denominação, Apocalipse 17. As meretrizes são as denominações. Gastou tudo com a denominação. E tem gente que gasta a sua vida com denominação. Ele dá seu salário, ele dá seu dízimo, tudo para a denominação. É o filho pródigo. Ele chegou num lugar que toda a porta fechou para ele. O que sobrou para ele foi cuidar de porco. Porco ali na Bíblia quer dizer gente. Porco não é porco mesmo, que é de 4 pés, é gente. Porque a Bíblia é um livro espiritual, é um livro de símbolo. Ela fala pomba, mas quer dizer Espírito Santo. Fala corvo, mas quer dizer pessoa. Fala camelo, mas quer dizer Espírito Santo. O camelo que levou Rebeca a Isaac é o Espírito Santo. Então, quando fala de animais, está falando de gente. O apóstolo Paulo fala isso. Não ata a boca do boi que de buia. O apóstolo Paulo faz a pergunta: por acaso Deus está falando de boi? Deus não está falando de boi, está falando de pastor. Então, nós temos que entender, quando fala de animais, está falando de gente. Que simboliza, o animal simboliza a pessoa. Então, o que era a pergunta, Dato? Eu entrei aqui. A pergunta era sobre a parábola dos 2 filhos. Então, dos 2 filhos. O filho pródigo, ele foi despertado e voltou. Quando o pai dele deu para ele anel, deu para ele sandália, ele não tinha nada. Vê que tudo que tem, o pai que dá. Porque ele não tinha nada. Aí o irmão mais velho veio do campo, estava no campo. Chegou, viu a festa, não entrou, ficou amuado. Aí falaram para o pai: seu filho está amuado lá fora. Ele veio, saiu lá fora. Ele saiu lá de fora. Viu Deus saindo? Você viu Deus saindo? Deus saindo para buscar o filho mais velho, a noiva, saindo para buscar a noiva. Chegou e falou assim: ô meu filho, o que está acontecendo? O senhor feito festa para esse irmão que vendeu tudo aí, foi embora, gastou tudo que tinha com meretriz. Ele que falou. Ele gastou tudo que tinha com meretriz. Quem sabia o meu irmão tinha gastado dinheiro? Gastou tudo que tinha com meretriz. Agora volta, o senhor faz festa. Falou: meu filho, ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Mas ele falou assim: mas enquanto eu? E eu? Eu nunca te deixei. Eu sempre guardei o teu mandamento.
E para mim o senhor não mata um cabrito? Aí o pai falou, filho, eu sei que sempre você esteve comigo. E tudo que eu tenho é seu. Você não precisa, eu não preciso matar cabrito para você. Você mesmo mata, é seu. É a noiva, irmão. Ela tinha adoção e ela não sabia. Aquele filho mais velho, ele tinha adoção e não sabia. Ele estava esperando o pai matar um cabrito para ele, sendo que ele não precisava. O pai não matava, não precisava matar, ele mesmo matava. Ele tinha adoção, ele tinha o mesmo direito do pai. Ele não precisava pedir para o pai matar cabrito, ele podia matar. Ele tinha adoção. Adoção é isso, é ser igual a Deus. Deus dá o cheque assinado para nós só põe a quantia. A quantia não é que põe. Mas a Mombrana disse, nós tem medo de pôr a quantia. Nós tem medo de pôr a quantia, nós tem medo que Deus vai falir. Deus não fale, irmão. Pode pôr a quanto você quer de bênção aí para receber e que Deus te dá. O cheque está assinado, põe a quantia e o banco libera as bênçãos para você. Põe a quantia. Então agora tem outra parábola de 2 irmãos também. Não sei do qual é dela que o irmão está perguntando. Aqueles 2 filhos, que o pai falou assim, filho, vai trabalhar na vinha. Eu não vou, pai. E falou para o outro filho, vai trabalhar. Eu vou. Aquele que falou eu vou, não foi. E aquele que falou eu não vou, e foi. Também tem essa parábola desses 2 filhos. Que um falou que eu não vou trabalhar, e foi. O outro falou eu vou, e não foi. Jesus estava querendo dizer, aquele que muito fala, que faz, não faz nada. Aquele que fala que não faz nada, é esse que fala. Esses são 2 tipos de crente, irmão. Tem o crente que fala, eu faço isso, eu faço aquilo, não faz nada. E aquele quietinho, aquele crente que fala assim, eu não faço nada, eu sou um João ninguém, esse faz. Jesus que falou isso, dos 2 irmãos. Um falava que fazia e não fez. O outro que falava que não fazia nada, foi e fez. É os 2 crentes. Um que fala só garganta, não faz nada. O outro que quietinho é que faz tudo. Vamos para a próxima pergunta da tarde. O irmão Júlio Braz. Ele pergunta, pastor Joel, Abel ofereceu em sacrifício apenas um cordeiro? Abel ofereceu apenas um cordeiro, irmão, simbolizando Jesus. Só que tem uma coisa, quem que é o irmão Júlio? Júlio Braz. Irmão Júlio. Só que tem uma coisa. O Abel, o apóstolo Paulo fala em Hebreu que ele ofereceu um sacrifício melhor do que de Caim. E foi por revelação. Porque ele está falando, fé quer dizer revelação. Pela fé. Fé é revelação. Só que nós temos que entender que antes de Abel pôr aquele cordeiro no altar, Deus já tinha matado um cordeiro para fazer túnica para Adão e Eva. Abel não foi o primeiro, nunca nós é o primeiro. Sempre o primeiro é Deus. Sempre o primeiro é Deus. Então, quem matou o cordeiro, o primeiro a matar um cordeiro foi Deus. Embora que lá na sua mente, lá antes da fundação do mundo, ele já tinha matado Jesus. E Jesus já tinha sido sacrifício na mente dele. Mas aqui na terra, o primeiro de matar um cordeiro foi Deus. Ele matou um cordeiro e depois remiu Adão e Eva e pegou a túnica do cordeiro, o manto do cordeiro, fez túnica para os 2. Os 2 ele não tirou os 2 do jardim nu. Ele tirou os 2 vestidos com a túnica do cordeiro. Com a túnica do cordeiro que ele matou para ele. E a túnica do cordeiro é o Espírito Santo para nós. O sangue nós lava e a sua túnica nós veste, que é o Espírito Santo. Então os 2 saíram com túnica, os 2 não saíram nu. E o irmão Brana disse que Adão saiu com a mão no ombro de Eva. Ele encostou a Eva bem no seu peito e saiu. E os 2 geraram 70 filhos, disse a história, entre homem e mulher, 70. Só que tem uma coisa, irmão, falando de Adão. Adão, ele passou a ser um homem errante, ele passou a ser um homem que nunca nós vemos ele mais adorando Deus. Adão nunca mais nós vemos ele adorando Deus. O primeiro adorador é Deus. Depois de Deus, que matou o cordeiro, foi Abel. Abel matou porque ele olhou para trás, ele viu Deus matando e remindo seu pai e sua mãe. E o Caim olhou para trás, ele viu sua mãe e seu pai colhendo folha de figueira. Por isso que ele ofereceu fruto, porque ele viu seu pai colhendo folha de figueira.
E Abel viu seu pai, viu que Deus reprovou a folha de figueira e põe uma túnica no lugar da folha. Então a coisa estava lá atrás. E aqui os dois estavam imitando. Um imitava o pai, ponhando folha, e o outro imitava o pai dele com a túnica do cordeiro. Então o Abel foi aonde Deus estava, matando o cordeiro. E o Caim foi aonde seu pai, sua mãe estava, né? Porque o Adão não era pai dele. A sua mãe estava colhendo folha. Então os dois se espelharam no passado. Um se espelhou no ângulo certo, que era Deus. Esse é o ângulo nosso. Olhar o que Deus faz e nós fazer. Jesus disse, eu só faço o que eu vi o Pai fazer. Jesus disse isso. Eu só faço o que eu vi o Pai fazer. E Abel só fez o que viu o Pai fazendo. Amém. Vamos para a última pergunta da tarde. O irmão Júlio Braz, ele pergunta, Pastor Joel, existem classes de salvos? Tem, irmão, tem classe de salvo. Tem pastor que não crê. Eu sei que não crê, porque eu, muito tempo atrás, aí é coisa de 20 anos atrás, eu tendo na reunião de pastores, naquele tempo, quando os pastores todos se reuniam, em 68, em 1900 e... O que é? 1998. Né? Faz que 25 anos. Eu estava numa reunião de pastor. 25 anos. Eu estava numa reunião de pastores e eu ouvi do púlpito o pastor titular falar, tem gente aí pregando que tem classe de salvo. Né? E eu estava lá sentado lá no meio. E essa gente que falou, não falou meu nome. Tem gente aí que está pregando. Aí eu fui na tal pessoa em particular e falei assim, não é eu que prego. Quem prega é o irmão Brana, não é eu. Aí eu tive em outra reunião também de pastor, mas essa é mais pequena, regional. Aí o pastor, aí eu falei que tinha classe de crente. Aí um grande pastor aí, um grande pastor, também levantou e falou assim, está muito bonito os seus pensamentos, pastor João, muito bonito. Mas só é pena que não tem mensagem para sustentar. Aí um outro pastor, naquele tempo tinha saído as 7 eras da igreja, em livro completo, num livro só, tinha saído. E o pastor tinha ele. O pastor falou assim, ô pastor, espera lá, o pastor João está certo. Falou, por quê? Está aqui na mensagem, aqui, ó. Aí ele abriu a era de Sardes, que é a era de Lutero, abriu a era de Sardes. Aí o irmão Brandon falou assim, nessa classe está a Virginésia, que é um povo bom, um povo santo para Deus. Nessa classe está o justo, que é José da Arimateia, que é Nicodemos, que é aquele que conseguiu Paulo, Gamaliel. Nessa classe. E nessa classe está a noiva. Aí o irmão Bono começou a mostrar as classes, nessa classe. Aí falou, está aqui, pastor, lê aqui. Eu falei, é verdade. Devia pedir desculpa, né? Devia pelo menos pedir desculpa por me reprovar, né? E eu não falo nada sem mensagem, irmão. Antes de falar, eu leio mensagem, porque eu não tenho nada para falar, graças a Deus. Eu não tenho nada para falar, porque se eu tenho, estraga. Então eu falo que... Eu também não preciso, né? Tem o irmão Brana. Deus já usou o irmão Brana. Então o irmão Brana foi suficiente. O irmão Brana falou que nós precisávamos, então não precisa de mais nada. Nós temos tudo completo. Então é isso, irmão. Tem classe assim. Olha, irmão, tem a classe de anjo, irmão. Tem serafim, é uma classe que mexe com o sacrifício. Tem o querubim, que é o guarda. Tem arcanjo. Tem anjo, que é o deslouvor. Até lá tem classe, irmão. O irmão Bruno fala, é classe. Até os anjos é dividido em classe. Classe de quem oferece sacrifício, classe de quem louva, classe de quem guarda. Até os anjos é classe.
Que o anjo é classe, nós também é classe. Tem classe de quem vai sentar no trono, tem classe de quem vai servir a mesa, tem classe de quem vai cuidar da lavoura. É classe. Vamos para as perguntas, para os pedidos de oração da tarde, perdão. Começando com o irmão Oliveira Marcelo, ele pede maior presença do Espírito Santo, oração aos seus queridos irmãos na fé e oração ao seu pastor Verbo Cordeiro. Irmão Oliveira Marcelo também pede oração por sua mudança de apartamento e pede que Deus o guie. Benedita Nintz pede oração ao seu favor e família. Joel William pede oração ao seu favor e sua família. A irmã Joselista Prestes pede oração ao irmão Gelson Melo, está na UTI. A irmã Rosmari de Lima pede oração ao seu favor. O irmão William Pinheiro pede oração à sua família. E a irmã Roberta Piuma pede oração ao seu neto Heitor por autismo forte. Ô, irmã Roberta, há um Deus, irmã. Nós não estamos só no nosso barco. A onda aumenta, mas Jesus, ele ainda permanece no nosso barco para dizer para o mar, aquietai. E é ele que fala, aquietai, e o mar aquietou. Também o seu neto tem uma palavra de Deus a favor a ele, aquietais. E faz com que todos os problemas se aquietem. Todo problema se aquieta. Eu queria agradecer vocês, irmão, eu não posso deixar de agradecer vocês, porque o motivo de eu ter aqui, o motivo de eu ter falando, o motivo do meu neto até ter me ajudando aqui, é que o objetivo disso é ganhar alma, é procurar o último eleito, porque quando o último eleito entrar, a porta da arca fechará. Aí não abre mais. A graça termina. Quando a graça for retirada, não tem mais salvação. A pessoa pode chorar, lamentar, que nem Esaú. Chorou por uma benção e não tinha mais benção, porque a benção estava toda com Jacó. Então, irmão, vai chegar uma hora que a porta vai fechar, o Espírito Santo vai embora, vai levar embora a Bíblia, e nós iremos dentro dela como Noé foi dentro da arca. Por isso que Deus abriu a Bíblia para nós entrar dentro dela e para ele fechar a Bíblia com nós dentro. Porque o Mambrana diz que a Bíblia está sendo fechada já, mas com nós dentro. Então eu ia agradecer vocês por vocês ouvirem, e agradecer também vocês por mandar para frente essas pregações para os seus grupos, para anunciar aos seus parentes dessa pregação. E eu também ia agradecer, se você está me ouvindo, o irmão Borges, lá dos Estados Unidos, que tem sido uma grande ajuda para essa obra. E cada um de vocês, a irmã Roberta, cada um de vocês, a irmã Denise, que eu nem conheço a irmã Denise, e mais irmão, também que tem ajudado eu financeiramente falando, tem ajudado, dado ânimo, dado coragem, para que a gente possa, através desses pareios, né, chegar até a quarta dimensão, né? Porque os pareados são tudo quarta dimensão que leva em mais. Chegar até cada um de vocês, do seu lar, vocês têm aberto o seu lar para ouvir, têm parado para ouvir, têm dado sua atenção. Só tem um que pode agradecer você e ele sabe como agradecer. É o Senhor Jesus Cristo. Se eu agradecer, o meu agradecimento é muito pobre, em vista do que vocês fazem. Mas o Senhor Jesus tem um agradecimento que se completa. Que Deus então te abençoe e vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu agradeço pelos preciosos irmãos, sempre pronto a ouvir e levar ao outro essas pregações, Pai. Nunca perde o ânimo, sempre animado, corajado. Que nem o irmão Marcelo, sempre ouvindo, e disse para mim que ele nota toda a pregação, ele ouve e nota ela, ele registra ela. Que capricho, né? Anotar a pregação, tudo escrever a pregação. O irmão Marcelo, que Deus tenha mais irmão Marcelo, interessado, preocupado de não perder nada que houve, ao ponto de anotar, escrever. Deus continua te abençoando, você e todos os irmãos
que Deus encha as suas vidas do Espírito Santo, que Deus te honra pelo trabalho que vocês têm, que Deus te honra pela paciência que vocês têm, que Deus te honra pelo o cuidado, pelo zelo que vocês têm com a palavra dele, que Deus te honra e te dá saúde. Irmã Roberta, seu neto, em nome de Jesus, ficará bom. E tem uma irmã também, parece que um irmão tem alguém dele na UTI. Deus tirará de lá, irmã. Deus está lá. Deus está presente lá. Deus, ele não está só, viu, irmã? Ele está lá. A irmã ou o irmão que tem um parente internado, Deus está lá. Deus está ao seu lado, o céu está ao seu lado. Os anjos estão acampados ao teu lado. E não está à toa, está para te defender. Deus te proteja. Em nome do Senhor Jesus. Tenha uma boa tarde com Jesus. Amém.